saindo. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, e nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 ao 9. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Amém? Você que encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente, a partir do verso 6. Verso 6. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém, amém. Lemos a tua palavra, Senhor. Queremos pedir, fala conosco nessa noite. Fala, Pai, porque precisamos de ouvir a sua voz. E o Senhor sabe o que cada um precisa de ouvir nessa noite. Então nós te pedimos, vem falar, Pai. Vem nos curar, nos restaurar, nos fortalecer, nos moldar, nos fazer mais parecidos contigo. Por isso te pedimos, Espírito Santo, pega a palavra ministrada, transforma ela na palavra viva, no rema do céu, para gerar vida em nossos corações, para promover transformação, cura, libertação, para que ninguém saia da mesma forma que entrou, mas saia transformado pela tua palavra. Todo impedimento, tudo que nos queira atrapalhar, que caia por terra em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar? Irmãos, irmãs, vocês têm percebido, eu tenho falado uma série de mensagens, não é, ligado a esse ano que nós estamos caminhando. Semana passada eu falei sobre o companheiro Espírito Santo, o Consolador que o Senhor nos enviou, que a gente pode desfrutar dessa presença, desfrutar dessa companhia em todos os momentos da nossa vida, mas que nós precisamos aprender a conviver com eles, e que para isso nós precisamos ser restaurados para aprender a conviver, porque o Senhor, Ele caminha conosco. Vimos também que nós precisamos de reorganizar a nossa vida, colocando como prioridade Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Depois, priorizando a nossa vida nessa relação com Deus, o próximo através do perdão e as demais áreas. Então, como organizar a nossa vida a partir dos princípios de Deus? E se eu continuar voltando, nós vamos perceber outras coisas também. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos como que, reorganizando a nossa vida a partir dos princípios de Deus, como que
andando com a pessoa do Espírito Santo, que através dele Jesus e Deus se faz presente conosco, como nós podemos lidar com o maior desafio que nós temos nessa caminhada da vida, que se chama ansiedade, preocupação. Isso que muitas vezes nos adoece, nos tira a paz, nos impede de viver o que Deus tem para a nossa vida, nos impede de viver os relacionamentos que nós temos à nossa volta, isso que nos consome, que nos adoece, que nos tira a paz, que nos atrapalha dormir, que gera enfermidade na alma, e a enfermidade da alma que vem da ansiedade, vira doença no corpo. Quantas pessoas sofrendo de pressão alta, mas não porque tem um problema físico, porque a ansiedade é tão grande que a pressão sobe. Quantas pessoas que têm problema de estômago, mas não é porque o estômago está doente, mas é porque é tão ansioso que o suco gástrico do próprio estômago provoca as úlceras. Então como que nós vamos lidar com isso? Porque Jesus diz que nós teríamos uma vida em abundância, que Ele veio trazer. E a pergunta que fica é, se Ele veio trazer uma vida em abundância, para eu desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, então o que eu vou fazer para lidar com a ansiedade que me mata, que me atrapalha a minha vida, que atrapalha os meus relacionamentos, que me impede de progredir, que me impede de avançar na vida, que me paralisa? Tem que ter algum jeito, tem que ter alguma coisa para se fazer com essa ansiedade, que só cresce, adoece. Hoje nós vemos até crianças ansiosas. Essa ansiedade que vai tomando tamanha proporção, que muitos chegam ao ponto de pensar: cansei de viver, não aguento mais essa ansiedade, não aguento mais esse sofrimento, eu acho que morrer é até melhor do que aguentar essa vida. Mas será que tem algo errado com as Escrituras? Porque ela fala de uma paz, mas que paz é essa que eu não consigo ver? A Escritura não está errada. A questão toda, Paulo sabiamente descreve em Filipenses capítulo 3. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo, ele teve que aprender a viver o contentamento, ele teve que aprender na sua caminhada de vida a encontrar e entrar nesse lugar. Por isso que ele fala: eu aprendi, porque eu aprendi, eu posso estar na bonança ou na escassez, na saúde ou na doença, não importa o que vem, eu enfrento. E o segredo ele fala depois: porque tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução diz: na força que Jesus me dá, eu vou enfrentando todas as coisas. Jesus, uma das pregações que eu fiz nos domingos anteriores, quando ele fala: ora para o Pai enviar os trabalhadores, é porque ele queria trabalhadores que experimentassem da verdade que ele trazia para depois servir.
Ele não queria que pessoas trabalhassem sem experimentar as verdades que ele estava trazendo. Porque esses trabalhadores precisavam experimentar essa relação com o Pai, essa paz com o Pai, para poder então transbordar na vida de outros e serem essas testemunhas, porque vivem o que diz. Mas como vamos lidar com a ansiedade? Como nós vamos conseguir trabalhar isso? Vou tentar de uma forma simples explicar para vocês, fazendo aqueles teatrinhos. Dessa vez eu vou pegar gente nova, para não ficar de pé, porque às vezes eu demoro um pouco, né? Então pegar gente nova aí para ficar de pé um bocado. Mas eu quero tentar ilustrar para vocês o que acontece com a gente e qual a proposta que o Senhor faz para a gente lidar com a ansiedade, com as preocupações. Como que nós podemos lidar com isso diante do Senhor? E como aprender a lidar com isso, para a gente construir os sonhos, para a gente poder viver as promessas bíblicas, para a gente desfrutar do que a Bíblia traz. E o melhor de tudo, é saber que não estamos sozinhos para desfrutar isso, como vimos domingo passado, porque eles estão sempre conosco, pelo Espírito Santo. Mas antes de eu explicar, eu quero falar um pouquinho desse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos, Pedro escreveu, ele por volta do ano 60, 65, e o que estava acontecendo ali, no meio daquela época, para ele escrever essa carta? O que aconteceu é que o imperador romano, chamado Nero, que era meio doido, numa das suas peripécias lá, ele acabou pondo fogo numa parte de Roma, e Roma pegou fogo, aconteceu uma tragédia lá em Roma. E aí, como havia aquela destruição, todo mundo queria saber quem era o responsável por aquilo. Mas o responsável era o próprio Nero. Mas aí Nero, que não gostava dos cristãos, teve uma ideia fabulosa. Já sei, vou culpar os cristãos pela tragédia. Eles vão ser acusados por todo o caos. Vocês lembram quando nós estávamos vivendo a época, acho que foi 2014, ou antes, ou depois, eu não lembro, me ajuda aí, vocês vão lembrar e vão me ajudar, que estava naquela crise, se tem ou não Olimpíadas, se tem ou não Copa do Mundo no Brasil? Vocês lembram? Vocês lembram que foi um quebra-quebra, um protesto, quebraram as lojas tudo para Belo Horizonte, e fizeram uma confusão? Quem lembra disso aí? Vocês lembram, não é? É como se acontecesse isso, e virasse agora e falasse assim: quem quebrou tudo, quem fez a bagunça toda, foi só os crentes. E aí começasse a falar que nós éramos responsáveis por toda a bagunça, e que ninguém mais tinha culpa a não ser a gente. É como se a televisão só falasse que nós destruímos. Todo mundo ia acreditar, e aí ia começar a ficar com raiva da gente, perseguir a gente. Ou quando então você está tranquilo lá na sua casa, e de repente tem aquele fofoqueiro de plantão e começa a falar que você fez coisas que você não fez, e de repente as pessoas estão virando a cara para você, estão te acusando, te condenando, sem nem você saber o que está acontecendo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Então o povo começou a ser perseguido de uma hora para outra, sendo acusados, culpados, sem ter culpa nenhuma.
Uns foram presos, outros foram lançados em cova de leões, outros foram mortos, e por aí, acontecendo várias coisas. E isso gerou um problema muito grande. E eles começaram a ficar preocupados. Eles começaram a ficar ansiosos com o que iria acontecer. E no meio dessa situação, Pedro escreve essa carta para orientá-los de como eles deveriam lidar com os problemas, as dificuldades, as perseguições da vida, sem perder a paz. E é por isso que essa carta fala conosco até hoje, porque ela quer ensinar justamente isso para nós: como lidar com as perseguições, com os problemas, com as situações, com as injustiças da vida, sem perdermos a paz. Como diz Paulo, a gente pode ficar até atribulado, porém não destruído. Ou seja, eu posso ficar até um dia ali baqueado, pensando, meu Deus, mas depois eu vou levantar, mas aquilo não vai me destruir. Mas como? Para a gente entender, eu quero fazer uma ilustração aqui. Está aqui representando um coração. Esse coração está escrito aqui: hoje, presente, é o momento que a gente vive agora. Certo? Esse aqui é o momento que a gente está vivendo agora. É o presente. E aí, ele está nas nossas mãos. O presente está nas nossas mãos. Agora, vou pedir o Fabiano para vir cá. Fabiano, me ajuda aí. Vem cá. Vem cá, Wanda. Está aqui o presente do Fabiano. O dia de hoje, a vida dele, o momento que ele está vivendo. Ali, Wanda, ele vai estar representando a Trindade, a pessoa do Espírito, do Pai, do Filho, igual nós vimos semana passada, que está conosco. Esse banquinho aqui está representando o controle da vida. Ótimo. Está representando o controle da vida. E aí um dia o Fabiano, ele não conhece Jesus, senta no banquinho. Ele tenta controlar a vida dele, coordenar a vida dele, certo? E aí, ele coordena a vida dele, é o presente. Só que o Fabiano trabalha. E aí, eu preciso de alguém para representar o trabalho. Quem pode representar o trabalho? Vem cá, quem vai? Vem cá, Juliano, vem cá você mesmo. Representando o trabalho. Ele pega um pouco do presente dele, fica preocupado com o trabalho, entrega para o trabalho. Aí ele tem uma família. O que ele faz? Pega um outro pedaço do presente dele. Vem cá, Daniele. Entrega para a família. Aí ele pega um outro pedaço do presente dele e entrega para as preocupações financeiras. Deixa eu ver.
Vem cá, Lucas. Entrega para as preocupações financeiras. Aí, que mais preocupação que eu posso colocar aqui? Me ajuda aí. Saúde. Ele pega um outro pedaço da vida dele, do presente dele. Pode ficar sentada, dona Eunice. Entrega para a preocupação da saúde. Mais uma para a gente fechar. Os filhos. Ele pega uma outra parte do presente dele, entrega, pode ficar sentado, entrega para os filhos. Olha o que sobrou para ele. Do presente do coração dele. Do agora que ele está vivendo. Então o que acontece? Quando ele vai viver o agora, e aí é interessante, porque a palavra ansioso, que está ali lançando sobre Deus, ansiedade, essa palavra ansiedade, se a gente for pegar no original e entender a raiz dela, é aquilo que está dividido, partido. Então, ou seja, por que ele fica ansioso, preocupado? Porque o presente que ele deveria viver agora, o que ele fez? Ele partiu com todas as preocupações. Então ele não consegue viver aqui, mas também não consegue viver lá, porque ele não tem como controlar a família, não tem como controlar o filho, não tem como controlar a saúde, não tem como colocar finanças, não tem como controlar o trabalho. Então como que ele vai viver o presente agora, se ele não consegue controlar o que está fora dele? Aí ele se machuca. Aí ele cria expectativa aqui, cria expectativa ali, se decepciona. Aí quando ele se decepciona, ele fala assim: eu não vou sofrer mais nessa vida, ninguém vai me machucar mais, agora ninguém me fere, eu não me preocupo com mais nada. O que ele faz? Ele pegou os pedaços espalhados, põe um cercado em volta dele ali. Pronto, agora eu estou protegido, ninguém me fere mais. Aí ele põe o cercado para ele não ferir, mas onde que estão os pedaços dele? Espalhado. Aí sabe o que ele faz? Aí ele vai fazer o seguinte: ele vai tentar controlar, organizar a vida dele. Só que ele vai tentar controlar e organizar a vida dele, não restaurando aqui, mas tentando controlar as situações externas. Então, Fabiano, você pode sair daqui, pode organizar o trabalho, a família, finanças, saúde, filho, pode mudar as pessoas de lugar, do jeito que você quiser aí. Aí ele vai tentando controlar o mundo externo dele. Aí ele vai organizando, eu estou controlando, estou pondo tudo do meu jeito agora, para não ter problema. Financeiro é isso, é bruto financeiro. Ele vai tentando. Ele vai tentando. Aí agora volta para o seu lugar. Gente, o que ele fez aqui? Ele tentou controlar o externo ou ele tentou controlar a sua própria vida? Controlar o externo. Porque ele pensa assim: então, se eu pôr a família aqui, se eu pôr o trabalho aqui, finanças, filhos, saúde, se eu organizar desse jeito, se tudo caminhar assim, protegido, eu não vou me ferir, estou em paz. Só que ele tem controle. Resolve sair andando do jeito que vocês quiserem.
Pronto. Ele achou que estava no controle dele, só que saiu tudo do lugar, porque ele não consegue controlar as situações externas. Como é que ele ficou agora, que tudo saiu do lugar? Frustrado, decepcionado, angustiado, porque ele não consegue ter o controle, e ele está todo dividido, então ele está todo ansioso, todo partido. E como ele não consegue ter esse controle, porque a vida é dinâmica e está mudando o tempo todo, ele vive frustrado, tentando dar jeito, tentando mudar, mas nunca chega no lugar, porque na hora que ele organiza e tudo, fala assim, agora vai, a vida muda. Bagunçou de novo. Então já sei, volto para o meu cercado e deixo a vida andar, mas ninguém vai me ferir. Aí ele se protege. Ele se protege das situações, protege. Mas vamos pensar algo. Ele está protegido, porque agora ninguém vai ferir se houver alguma mudança aqui fora. Não é? Mas nós temos um problema aqui. Qual o problema? A mesma barreira que me protege é a que me afasta. A mesma barreira que eu construo para dizer ninguém me fere mais, é a mesma que afasta aqueles que me amam de abraçar. A mesma barreira que eu coloco para dizer não sofro mais, é a mesma que eu coloco para não viver mais alegrias. Aí a família tenta aproximar. Não tem como. A barreira não deixa a família chegar. Aí, tenta ir na família. A barreira também. Aí imagina a casa. Ele ansioso, a família dele ali do lado, e ele não podendo chegar perto da família, porque a mesma barreira que ele criou para se proteger, afasta ele da família. Aí ele se sente triste, vazio, solitário. E a vida está assim. Aí um dia ele conhece Jesus. Aí Jesus fala com ele, entrega a sua vida para mim. Entrega tudo que você tem para mim. Entregou o pedaço. Aí ele é perdoado, justificado. Jesus fala com ele, olha, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que se perdoar. Você não pode ficar carregando essas mágoas, carregando esse ressentimento. As pessoas à sua volta é como você, elas falham, elas erram. Você também falha, você também erra com os outros. Então, do mesmo jeito que você está ofendido, você ofendeu alguém. Do mesmo jeito que você está magoado com alguém, você já magoou alguém. Então, faz o seguinte... Eu morri por todo mundo, então do mesmo jeito que eu te perdoo, você se perdoa e perdoa o outro também se perdoa o outro. E todos nós amamos uns aos outros, e todos nós vamos entender que temos falhas e que temos erros, e nós vamos nos perdoando mutuamente em Cristo Jesus, e nos curando, e nos restaurando e crescendo. Aí ele aceita essa proposta de Jesus, aí essa barreira é removida. Tirei Jesus. Remove a barreira. Aí ele começa a se abrir. Mas ainda ele está todo dividido. Aí entra no nosso texto bíblico. Então essa situação aqui era que os cristãos vivenciavam com a perseguição. Eles não tinham controle. Essa é a situação que nós vivenciamos, que não temos controle. Aí o texto diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Vem, Jesus, fica aqui do lado dele. Tenta vocês dois dividir o banco aí. Alguém vai ter que cair, não é? Só que, por exemplo, ô Lucas, só chega um pouquinho aqui pro canto, obrigado. Só que, por exemplo, vai tentando dividir aí. Só que, por exemplo, quando Jesus fala lá, não é? Entrega tudo a mim, se rende,
Deixa eu ser o seu Senhor, deixa eu assumir, que Ele quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, deixa eu sentar no banco que comanda a sua vida, e deixa eu te conduzir, que eu vou te mostrar o melhor caminho. Só que a gente é reticente, né? A gente ainda quer estar no controle, porque a gente acha que se a gente perder o controle, a vida vai virar uma bagunça. Então a gente tenta controlar para achar que está tudo no nosso controle. Mas o que Jesus fala é, abre mão do controle e deixa eu controlar. Aí arrebenta com a gente, mas é o que Jesus faz. Por isso que ele fala, humilhai-vos de baixo, humilhai-vos. A palavra humilhar ali, ela quer dizer o seguinte, olha, se coloque na posição abaixo, reconheça quem é, dê o devido valor a alguém. E também tem um sentido, pense de você a realidade, ou seja, não pense a mais nem a menos, pense equilibradamente de quem você é. Então quando o texto está dizendo humilhar, ele está dizendo o seguinte, olha, Fabiano, deixa Jesus sentar aí, agora senta no degrau, põe a mão no ombro do Fabiano, ele está dizendo isso, sai do trono da tua vida e deixa Jesus entrar, e se coloque no lugar ao lado de Jesus, como quem você é, filho amado, que Deus tem prazer, que tem um pai que está no céu, que perdoa e por aí vai, e deixa o Senhor estar à frente. Esse é humilhar-vos. Pense o correto, entenda quem é, não abaixo, não acima, mas entenda que Deus tem que estar no controle. Resumindo, sai do controle da tua vida, deixa o Senhor assumir. Aí ele diz, por quê? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, o tempo oportuno, ali o tempo no grego quer dizer kairos, quer dizer o seguinte, porque no tempo oportuno, quer dizer, no tempo de Deus e na hora de Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, Ele vai te prosperar, mas é no tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo cronos, relógio, só que muitas vezes a gente entende a promessa de Deus no nosso tempo relógio, a gente fica assim, Deus, quantas horas, quantos dias, quanto tempo falta para o Senhor cumprir ou para fazer na minha vida o que tem que ser feito? Eu estou esperando. Mas quando fala no tempo oportuno, ele está dizendo, no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai te erguer, vai te honrar e vai te exaltar. Mas enquanto não chega esse tempo, você tem que estar aqui. Enquanto esse tempo de Deus não chega para te exaltar e te humilhar, te exaltar, né, e te prosperar, tirar do lugar da humilhação, do lugar do desafio, igual o povo estava sendo perseguido injustamente, isso gera preocupação. Porque a preocupação, como é que está o coração que ele entregou para Jesus? Partido. E ele estava tentando controlar o externo, as situações, para tentar ficar tranquilo. Aí Pedro fala para eles assim, enquanto isso, enquanto esse tempo não acontece, vocês vão fazer o seguinte, como é que vocês vão lidar? Vocês vão lidar da seguinte forma, vocês vão lançar sobre Deus, através do Espírito Santo, da pessoa de Jesus a Deus, toda a vossa ansiedade. Então você vai pegar toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, e vai pôr aonde? Sobre Deus. E aí você vai fazer o quê? Vai viver o dia de hoje, o que Jesus diz, basta cada dia seu próprio mal, amanhã trará seus próprios cuidados. Então viva hoje, amanhã é outro dia, amanhã Deus provê, amanhã Deus cuida, amanhã Deus faz, mas viva hoje. Aí quando ele dá essa palavra, ele vai ter que fazer uma coisa,
que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que começar a juntar os pedacinhos que estão espalhados. Fabiano, pode começar a juntar. E literalmente pegar o pedacinho mesmo. Vamos tentar montar esse coração aqui no Durex. Aí, para facilitar o processo para a gente ir mais rápido, ô Loura, tem uma tesoura aí atrás, traz ela aí fazendo favor. Aí ele vai entregar todos os pedaços do presente, das preocupações dele, para Jesus, para Deus, vai lançar, porque lembrando a ansiedade, como eu disse anteriormente, está dividido. Então ele vai juntar e colocar em Jesus. E Jesus vai... Deu errado. Emendar é mais fácil de emendar. Então, segura esse aqui. Vamos trocar. Vamos emendar esses dois. Mas tá dando para entender, gente? Beleza, isso aí que é o importante. E vai emendar. Pronto. Jesus emendou. Agora entrega para ele. Vamos dar esses aqui. Aí Jesus restaurou. Tá lá o coração do Fabiano agora inteiro de novo. Pode sentar do lado. Agora, ele lançou toda a ansiedade, ele pegou todos os pedaços que estavam espalhados, trouxe para Jesus, Jesus juntou. E o que ele fez com tudo isso? Ele entregou para quem? Para Jesus, para Deus. Ele falou: Deus, eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como prever o que vai acontecer em nenhuma dessas situações, mas eu coloco tudo nas tuas mãos e quero viver o hoje em paz, com a paz que excede o entendimento, com o que o Senhor me deu. Por isso que ele fala: lança toda a ansiedade, lança tudo que está te dividindo, que está te picando, que está te roubando a tua paz, o teu tempo, te deixando ansioso, lança tudo para o Senhor, porque Ele cuidará, como diz o texto, porque Ele cuidará de vós. Então Ele vai estar cuidando. Aí o que acontece? Acontece aqui, o Fabiano continua lá, agora está com o coração inteiro, está vivendo o dia de hoje. Agora vocês podem andar e organizar do jeito que vocês quiserem aí, de novo. Pronto, mudou tudo de lugar, não mudou? Só que, agora, ele não está tentando controlar a volta dele. Por quê? Porque agora o coração dele está inteiro no Senhor. E ele está debaixo do controle do Senhor. Então, na força que o Senhor dá para ele, e no cuidado que o Senhor tem para ele, ele pode todas as coisas. Então, no problema de hoje, ele vai poder lidar com cada uma dessas situações, debaixo da sabedoria do Senhor, de acordo com o que vai acontecendo. Porque ele não tenta controlar o externo, mas ele está sob o controle do Espírito e está na dependência do Senhor. Então, independente do que aconteça, pode andar de novo. Independente do movimento que está acontecendo aqui externamente,
Isso aqui não vai tirar a paz dele, isso aqui não vai roubar ele, isso não vai tirar a tranquilidade dele, porque o coração dele está inteiro no Senhor, o Senhor está cuidando dele, e ele vai dar sabedoria para o Fabiano, para lidar com cada uma dessas situações, a cada dia. E é isso que o Senhor quer de nós, meu irmão, minha irmã, para a gente ficar livre, para a gente encontrar o lugar do descanso no Senhor, a gente tem que entregar tudo. Teu marido, entrega, fica livre para viver o hoje. Tua esposa, entrega, fica livre para viver o hoje, para amar, para conviver, para perdoar, para estar junto, para desfrutar. Porque se você fica com os pedaços divididos, na hora de você viver o hoje, você não vive, porque você está preocupado, aí você já está criando coisas na sua cabeça, você já chega perto do outro brigando, você já está mal-humorado, você já está estressado, e não consegue nem aproveitar as pessoas que você ama, não consegue resolver nada, porque a sua cabeça já está quente de tanta coisa que você imaginou, sendo que se você deixar no Senhor, você tem um lugar seguro, você não está sozinho. E ainda mais, Paulo ainda fala, fazei conhecida todas as vossas petições. Então ele está falando, olha, se tem alguma coisa no seu coração, você vai me falar, você vai abrir. Fala comigo todas as vossas petições. Lança sobre mim, ele fala, com orações, súplicas e ações de graça. Então se derrama, fala o que está no teu coração, suplica, dá glória a Deus, louva, porque você não está sozinho, e Ele faz uma promessa, e eu guardarei os vossos corações em Cristo e as vossas mentes em Deus. O que Ele está falando? Eu vou guardar, o Espírito Santo presente vai guardar as emoções, para elas não te jogarem no chão, e os seus pensamentos em Deus, para eles não te derrubarem. Essa é a paz do Senhor que excede o entendimento. Essa é a vida em abundância, porque não importa o contexto, mas o Senhor comigo, eu vou viver a mansidão e o domínio próprio, que são os dois últimos frutos da manifestação do fruto do Espírito. Porque o último fruto, que é domínio próprio, no grego, quer dizer enkrateia, que vem do termo grego ego, eu. Krateia, que quer dizer poder, controle. Então o que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo vai frutificar na nossa vida, que Ele vai nos dar o poder para a gente ter o controle sobre o nosso eu, o controle sobre as nossas emoções, para estar sobre o domínio do Senhor, sobre o nosso domínio, para não deixar situações nos dominarem, nem nos possuírem, mas nós estaremos no controle, pela ação do Espírito Santo, submetidos ao Senhor. Você sabe onde que isso desdobra para a gente encerrar? Isso desdobra Abraão e Ló fazendo escolhas, para você entender. Abraão e Ló saíram, chegou uma hora que não deu mais, os pastores começaram a brigar. Aí Abraão fala para Ló, olha, vamos fazer o seguinte, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita. Ló, na hora que foi escolher, ele olhou para um lado, tinha campinas verdes, pastagem, entre aspas, um lugar próspero. Mas esse lugar próspero, que ele olhou, que os olhos viram, estava ali os sodomitas, entre outras nações. Então aquele que separou do tio, por causa da briga da prosperidade, foi para um lugar que aparentemente era próspero, mas no final ele perdeu tudo. Por outro lado, quando Ló escolheu aquele lugar, Abraão vira para o deserto, para uma terra seca, para o meio da poeira.
para um lugar que muitos olhariam e falariam: isso não dá nada, isso não tem nada, nada vai frutificar nesse lugar deserto, não tem nem pasto para os animais, não tem nem lugar para água para os animais beber, esse lugar aqui não dá nada, é ir para lá para morrer. Mas o que ele tinha sobre a vida dele? A direção do Senhor. Então ele fala: ok, se você vai para cá, eu vou para o meio do deserto. E ele foi para o meio do deserto, porque ele sabia quem estava com ele, e ele sabia quem cuidava dele, e ele sabia que esse que cuidava dele até o deserto transformaria em mananciais e faria prosperar até no deserto. E foi o que aconteceu. Ele foi para o deserto. E lá no deserto, num lugar improvável, num lugar que muitos não dariam nada, num lugar que muitos falariam: vai ser o fim, vai ser a destruição, é a falência. Foi lá que ele prosperou, foi lá que ele cresceu, foi lá que se multiplicou, foi lá que teve a herança dele, foi lá que grandes coisas aconteceram, porque ele não tinha o que os olhos chamavam de prosperidade, mas ele tinha o Deus da prosperidade que o guiava, que tinha o controle sobre a vida dele. É isso que Pedro está falando, meu irmão, minha irmã. Às vezes você não vai ter controle do que acontece à sua volta, você não vai ter controle das situações que estão sobre você, você não vai ter controle sobre a sua saúde, você não tem controle sobre o problema financeiro que vem, nem pelo telefonema que toca, você não tem um controle de uma série de coisas. Mas se você tentar viver olhando para essas coisas, controlar essas coisas, esperando um dia estar tudo bem para viver bem, você vai viver infeliz, você vai viver ansioso, você vai viver atribulado, angustiado, e nunca vai conhecer a vida e a abundância nem a paz. Mas se você olhar para o Senhor, se você entregar o seu coração para o Senhor, se você lançar a ansiedade, entregar a sua saúde, a sua família, o seu financeiro, os seus sonhos, o seu projeto, como diz lá no Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você entregar tudo e deixar ele te conduzir, não importa se você está no meio do deserto, não importa se você está na crise financeira, não importa se você está no meio do problema da saúde, não importa o que tiver à sua volta, não importa o que está acontecendo, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer você caminhar num lugar impossível, num lugar onde muitos vão dizer: não tem jeito. Você vai andar e você vai ver o milagre acontecer, você vai ver a provisão chegar, você vai ver o cuidado do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai ficar sem entender, mas você vai ver, porque Deus é que está no controle de tudo, e você está vivendo a cada dia na presença do Senhor, confiando no Senhor, deixando Ele controlar, e no tempo oportuno, no kairós dEle, no tempo certo, Ele vai te honrar e vai te levantar. Você tem que crer nisso, meu irmão, minha irmã. Só assim nós vamos viver a paz que excede o entendimento. Só assim nós vamos viver a vida em abundância. Agora, meu irmão, minha irmã, pegar o coração, juntar tudo, entregar tudo, sair do banquinho para o Senhor sentar e deixar de controlar, isso aqui depende de você. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez, já enviou o Filho dEle para te perdoar, para te justificar, para te restaurar. O que você precisava para sair desse banco e deixar Ele entrar, Ele fez também, enviou até o Espírito Santo para te ajudar, para você fazer isso. Agora é você fazer a escolha por fé, tomar a decisão e lançar tudo sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de vós. Mas para lançar, primeiro você vai ter que se humilhar, ou seja, entender qual é a posição do Senhor sobre a tua vida e se colocar na posição correta, nem acima nem abaixo, na posição certa de um filho amado que é remido pelo Senhor, que tem um pai que cuida e que não te deixa sozinho. Amém? Obrigado, pessoal, pode voltar para os lugares. Salve para os nossos atores.
E nós vamos orar, meu irmão, minha irmã, nessa noite, dentro dessa direção aqui. Tinha uma segunda parte aqui, que eu ia falar sobre resistir o inimigo, como lidar com os ataques do maligno, mas eu não vou entrar nisso hoje para não ficar muita coisa. Outro domingo eu pego a continuação desse texto. Mas nesse momento nós vamos orar. Vamos falar com o Pai. Porque eu quero que você deixe diante do Senhor. Eu não vou nem falar para você vir no altar e deixar o problema no altar. Eu vou vir falar para você vir no altar e deixar todo o teu coração no altar. De você entregar seu marido, seu filho, seu irmão, seu vizinho, sua saúde. Você entregar tudo no altar do Senhor e falar: Senhor, conduz em todas as áreas, reina sobre mim. Junta os meus pedaços espalhados, junta os meus pedaços que me geram ansiedade, que me tiram a paz, que me faz sentir abandonado, rejeitado, traído, injustiçado. Junta todos esses pedaços e através do Teu Espírito Santo derrama o Seu amor sobre o meu coração, para que ele seja inteiro e eu sinta a Tua paz e a certeza que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor está no controle, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, ainda que eu olhe à minha volta e só vejo deserto. Senhor, eu vou permanecer fiel, porque eu sei que o Senhor está trabalhando para além do que eu estou vendo. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, se essa palavra falou com você em algum momento, sai do teu lugar, vem aqui no altar, fale com o Senhor, deixa diante do Senhor, mas não saia daqui sem depositar tudo aos pés do Senhor, sem entregar tudo aos pés do Senhor, sem entregar o trono para o Senhor. Deixa Ele te conduzir em tudo. Você pode sair do seu lugar, pode vir à frente, porque o Senhor, Ele quer fazer essa obra, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus morreu, foi para você ter vida, vida em abundância, foi para você ter paz, mesmo paz em meio às guerras, para você atravessar os mares, atravessar tudo, na força que Ele te dá, na força que Ele te conduz, para você chegar do outro lado. Ainda que as situações tentem te abalar, você vai permanecer, porque Ele vai te sustentar. É Ele quem vai estar te sustentando. Que você possa, ao término, sair daqui hoje com essa certeza que Deus está no controle. E a paz. Pai, ouvimos a Tua palavra. Palavra essa que foi ministrada com as limitações humanas, com as dificuldades, mas nós cremos no agir do Teu Espírito, que pega essa palavra ministrada, essa palavra ilustrada, e revela o coração do Teu povo, e revela o coração para gerar vida, para gerar transformação, mudança. Porque, Senhor, Tu sabes a vida de cada um aqui nesse altar. Tu sabes, Senhor Deus, daquele que já está cansado, daquela que já pensou em desistir, muitas vezes não desistiu porque tem algum motivo a mais para continuar a caminhada, porque se olhasse só para si já tinha entregado os pontos. Porque o Senhor sabe, Pai, daquele e daquela que está perdendo as esperanças, porque luta, 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 e parece que volta no mesmo lugar toda vez. Porque o Senhor sabe, Pai, daquele e daquela, Pai, que já não tem nem paz para dormir mais de tanta preocupação, Pai. Mas, Senhor, nós queremos nessa noite, conforme diz a Tua palavra,
nos humilhar diante de Ti, reconhecer que Tu és o Senhor, que Tu és o Rei, que Tu és aquele que deve ser o centro da nossa vida e conduzir-nos. E queremos nos colocar no nosso lugar, Pai, debaixo das Tuas mãos, como um filho amado, que o Pai tem o prazer de se relacionar, que tem um Pai que não está sozinho. Pai, nós queremos nos colocar nesse lugar e descansar no Senhor, juntando os nossos pedaços, para viver cada dia que o Senhor nos presenteia, a cada manhã que o Senhor nos permite levantar e respirar, para nós vivermos, Senhor, na certeza que nesse dia o Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar, na certeza, Pai, que no tempo certo, na hora certa, no seu tempo, o Senhor vai fazer tudo se encaminhar e chegar no lugar. Mas, Senhor, como humanos que somos, quando temos que esperar, Pai, é muito difícil. Quando temos que aguardar, é muito desafiador para nós, porque queremos tudo para ontem. Mas nesses momentos, Senhor Deus, queremos praticar a Tua palavra, que declara que devemos lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação sobre o Senhor, porque o Senhor é quem vai cuidando de nós, Pai. Então queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, o filho, aquele filho que está desviado, aquele filho que não Te conhece, que nós já não sabemos mais o que fazer, nós Te entregamos nas Tuas mãos. Trata com ele, cuida dele, Pai. Pai, Te entregamos, Senhor Deus, o marido. Senhor, que o Senhor trabalhe no coração, na mente dele, faça dele um homem segundo o Teu coração. Te entregamos a esposa, Pai. Que o Senhor também trabalhe na sua mente e coração, faça ela segundo o Teu coração. Senhor Deus, Te entregamos a área financeira que vivemos nos dias difíceis. Tua palavra fala, Pai, que o Senhor proveria sobre a nossa vida, que não nos deixaria passar necessidades. Então provê, Pai, para que não venha nos faltar nada, Pai. E nos ensina, Pai, o contentamento, para conseguirmos nos alegrar com que até aqui o Senhor já nos abençoou, e reconhecer, Pai, reconhecer a família, reconhecer as pessoas, reconhecer o cuidado, dar graças ao Senhor. Pai, Te entregamos a nossa saúde nas Tuas mãos, Te entregamos nossa igreja, Pai, entregamos tudo diante do Senhor, Pai. Aquilo que está no coração dos Teus filhos que não foi citado aqui, Pai, toma nas Tuas mãos também, Pai. Senhor, toma o nosso coração por inteiro, senta no trono da nossa vida e vem nos conduzir, Pai, porque nós entregamos tudo a Ti, porque sabemos que o altar é o lugar da entrega, é o lugar da renúncia, é o lugar na qual o Senhor é centralizado. Então faça isso sobre nós, Pai. E Senhor, nós Te pedimos, derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito Santo, para nos ajudar, Senhor, a caminhar como testemunhas vivas sobre esta terra, que vivem, Pai, que anunciam, que transbordam uma vida com o Senhor, porque o Senhor está gerando essa vida em nós por meio do Teu Espírito, e trazendo essa paz que excede o entendimento sobre o nosso coração. Pai, assim nós oramos, Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Te agradecemos porque sabemos, Pai, que uma oração uma vez feita, ela não pode ser desfeita, que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor vai trabalhar, está trabalhando. Então cuida de nós, Pai, e nos dá essa paz,
essa certeza que o Senhor está à frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, toma posse disso para a sua vida. Amanhã, ou hoje mesmo, quando você sair daqui, quando você se deparar com as situações, ou amanhã, quando você levantar o dia, que começar a vir as preocupações, as questões de família, isso e aquilo, começar a vir à tua mente, antes de você se desesperar e de começar a pensar como é que eu vou fazer, você vai falar: Senhor, está aqui todas as demandas que eu tenho que resolver. Me dá a direção, a solução, no tempo certo, na hora certa. E enquanto o Senhor trabalha, me dá a paz para viver esse momento, para viver o dia de hoje. Porque eu quero aproveitar esse dia que o Senhor me deu e viver bem, na certeza que o Senhor vai dar a resposta, a solução na hora e no tempo certo. Nem que seja nos 45 do segundo tempo, eu sei que o Senhor vai trabalhar. Amém? É um ato de fé, meu irmão, minha irmã. É você andar por fé, não pelo que você está vendo. Porque você vai olhar e você vai ver deserto. Você vai olhar e vai ver terra seca. E você vai ficar tentado a se desesperar. Mas aí você vai lembrar de quem vai com você, de quem está contigo. Então entra para dentro do deserto, lembrando que o Deus que prospera no deserto é quem vai contigo. Amém? Então toma posse disso, pode retornar para o seu lugar, meu irmão, minha irmã, nessa certeza. E aí domingo que vem, eu termino o texto e falo como que você vai lidar com os ataques do maligno. Porque quando você toma essa posição na sua vida, meu irmão, minha irmã, o inimigo ele fica rodeando, procurando um momento de te derrubar. Mas semana que vem nós vamos falar como lidar com os ataques do maligno. Amém? Passar para os recados com a Loredana. Amém, graças a Deus, igreja, amém? Hoje, ao final do culto, nós temos pão com pernil, passe lá, amém? Abençoe a igreja. Eu quero dar um recado especial para o pessoal que está indo no Deiuse, nessa próxima terça-feira. Nós somos mais de 20 pessoas indo no Deiuse. Nós ainda vamos ter uma organização em relação aos carros, que horário que nós vamos sair. Mas, por favor, eu vou pedir para vocês se organizarem durante a semana, porque nós vamos chegar lá de manhã para passar o café da manhã. Vamos ficar para o culto da manhã, para o almoço, para o pessoal, para o horário de lazer à tarde, para o culto à noite, e nós vamos também cogitar a possibilidade da festa à noite. Então, são vários momentos. Então, por favor, é importante que vocês organizem, né, uma roupa, os pertences pessoais também, a Bíblia principalmente, dinheiro, porque lá tem cantina aberta, então se você quiser fazer um lanche no horário fora desses horários específicos, tem como você fazer aquisição também. Então, organiza a sua malinha, a sua mini malinha para passar o dia no Deiuse. Eu vou mandar essas orientações ainda essa semana no privado das pessoas que vão estar conosco lá no Deiuse do acampamento de retiro de carnaval. Pessoal, dia 15 de março, guarde isso, atenção homens, dia 15 de março, nós vamos ter aqui na nossa igreja o culto de homens, e você é convidado a estar conosco dia 15 de março. Em preparação ao culto do dia 15 de março, nessa próxima sexta-feira, nós vamos ter o churrasco de homens, que é uma forma também da gente startar, né? Um projeto que já vem acontecendo aqui há um tempo, e nós queremos que nós estaremos aí startando também fundamentos para esse culto especial de homens, que vai acontecer no dia 15 de março. Então, você que é homem, é da nossa casa, convide mais um irmão para estar conosco no churrasco, e também convide ele para o culto de homens, que vai acontecer no dia 15 de março. Amém, igreja? Esses são os avisos da semana. Deus abençoe vocês. Oi, Val. Ah, sim, eu esqueci também um detalhe. A Val falou do detalhe da ceia, exatamente. Na próxima semana, nós não teremos ceia, é o primeiro domingo do mês, mas nós vamos
projetar essa ceia para o próximo domingo, que é no dia 9 de março. Então, no dia 9 de março, nós faremos a nossa ceia normalmente. Eu esqueci de um detalhe, pessoal Deus. Pessoal que está indo no Deus na terça-feira, amados, leve uma blusa preta ou vá vestido de preto, que nós vamos fazer um fotão da igreja lá, representando a igreja metodista lá. Então, por favor, organize aí a sua blusinha preta para ir. Se você tem o interesse, Loredana, cheguei agora, não fiquei sabendo desse Deus, como vai ser? Me chama no final do culto que a gente conversa e eu passo mais informações para vocês, porque ainda dá tempo de ir. É R$ 75,00 a partir dos 12 anos, ok? Então, você que deseja ir, ainda dá tempo de ir. Mas eu preciso que você feche isso hoje, ok? Precisa ser hoje. Deus abençoe vocês. Abraço. Amém, pessoal. Então, vamos ficar de pé, vamos entregar ao Senhor, receber a bênção. Inclusive, estou para confirmar que nesse culto dos homens, deve vir, ele está para confirmar para mim, vai me falar essa semana, o pastor Elbert. Ele é pastor e ele é administrador, então ele vai falar sobre finanças e família, né, nesse culto de homens. Eu até esqueci de falar contigo, de volta, que eu tinha falado com ele. Aí ele vai estar falando de finanças e família, né, então ele está para confirmar comigo essa semana. Amém? Então vamos entregar para o Senhor. Amém. Entregar aqui para o Senhor os pedidos, não é? Os aniversariantes, igual a Valquíria falou, né? Nós vamos estar juntando, inclusive, juntando, orando, entregando as lembrancinhas no segundo domingo também, que aí pega todo mundo, passou o carnaval. Minha filhinha que fez aniversário ontem está aí correndo já, né? Toda alegre. Amém? Mas nós vamos entregar os aniversariantes na mão do Senhor também. E para quem fez aniversário em janeiro e fevereiro, algumas pessoas eu consegui em casa, orar com elas, outras não. Então, fica atento, porque essa semana eu vou estar procurando quem eu não fui na casa durante o mês de janeiro e fevereiro e não orei, porque eu quero orar com você que fez aniversário. Então, eu vou procurá-lo essa semana, para a gente poder combinar, para a gente poder ir na sua casa e orar com você. Não importa se você fez o aniversário em janeiro ou em fevereiro. O fato é, se você não me viu no seu aniversário e lá orar com você, você vai me ver ainda. Amém? Teve as férias e aí o fevereiro a correria. Isso, aí nós vamos estar lá. Pai, queremos te entregar os pedidos nas tuas mãos. Mais uma vez te entregamos também, Senhor, a vida da Sara. Que o Senhor esteja cuidando dela. Que o Senhor esteja trazendo a resposta a cada situação conforme nós oramos. E que nós possamos descansar na tua paz, e que a graça, a paz e a misericórdia desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito, esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, por onde andarmos hoje e sempre. A igreja diga amém. Cumprimenta seu irmão, sua irmã, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela no nome de Jesus. Espero o pastor chegar à porta para despedir de você, para te abençoar.